Chegou o momento de refletirmos mais uma vez no texto bíblico, no texto sagrado. E o texto que nós vamos refletir agora é o texto de Gênesis, no capítulo 35, no verso 1. É um texto que é fácil de encontrar, né? O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 35, verso 1. A urgente santificação da família. E o texto ele diz assim: Deus disse a Jacó: suba a Betel e se estabeleça lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, muito obrigado pela tua palavra que foi lida. O que nós te pedimos, Senhor Deus, é que o teu Espírito use a minha vida para falar à tua igreja, para falar ao teu povo. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém, amém. Os primeiros versos do capítulo 35 de Gênesis tratam de um grande desafio para todos nós como igreja. Trata de um desafio para uma família específica. E no texto que vai do verso 1 até o verso 7, há um convite de Deus a Jacó e a toda a sua família, que eles voltem para Betel. E se você atentar para o texto, você perceberá claramente este convite do Senhor para essa família tão especial. Voltar a Betel significa, na expressão hebraica, voltar à casa de Deus. O fato é que Jacó estava em outra cidade. Jacó estava em Siquém. E Siquém, definitivamente, não era o lugar para que Jacó pudesse se estabelecer. Porque Siquém era uma cidade, um santuário do deus Baal-Berite. E a recomendação para Jacó e sua família foi no sentido de deixar aquele lugar e voltar para Betel. Voltar para a casa de Deus. E esta será a mesma recomendação para as nossas famílias nessa tarde de Glorificai. Vamos juntos, meus irmãos, voltar a Betel. Vamos juntos voltar à casa do Senhor. E digo isso porque no tempo em que vivemos, me parece que muitas vezes nós negociamos valores que são inegociáveis. Deus nos dá hoje um imperativo urgente. O nosso lugar de crescimento é em Betel. O nosso lugar de crescimento é a casa de Deus. Ou paramos e nos movemos na direção da santificação das nossas famílias, ou cada vez mais estaremos em perigo. Por isso, escute com atenção a atitude de Jacó. Diante da ordem de Deus, veja o que diz agora o verso 2, do capítulo 35 de Gênesis. E grife, para que você depois possa ler com a sua família em sua casa. O verso 2 ele diz assim: Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: lançai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós. Purificai-vos e mudai de roupa. O versículo acima, ele nos traz 3 ordens urgentes para as nossas famílias, para que nossas famílias possam voltar à casa do Senhor. E a primeira ordem é a seguinte: jogar fora os deuses estrangeiros. É isso mesmo. É retirar, é jogar fora, jogar no lixo tudo o que é estranho ao Deus da palavra. Esse é o primeiro imperativo para que a sua família seja santificada. Por isso preste atenção. Esta passagem, ela possui o contexto do furto dos ídolos de Labão, que foi feito por sua filha, Raquel. Gênesis, capítulo 31, verso 19, diz assim: Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel
roubou de seu pai os ídolos do clã. E é justamente desses e outros possíveis ídolos que Jacó estava falando, trazendo para os nossos dias, para a nossa realidade, dentro do nosso contexto familiar, o contexto das nossas famílias. Eu preciso lhe dizer que já é hora de lançar fora tudo o que não glorifica o nome do nosso Deus. Precisamos jogar fora, precisamos retirar da nossa convivência familiar, precisamos tirar da rotina dos nossos filhos absolutamente tudo o que não for adoração ao nome do nosso Deus. Esse é o tempo de lançar fora tudo o que não conduz a sua família a glorificar o nome do nosso Deus. Esse é o tempo de lançar fora os padrões, os comportamentos, as palavras, as atitudes, todos os deuses que aprisionam as nossas famílias. Veja só o que diz o texto de Eclesiastes, no capítulo 3, os versos são os versos 1 e também o verso 6. O texto ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Diante desse texto, eu preciso lhe fazer uma pergunta. Você já consegue identificar as coisas que precisam mudar dentro de sua casa, dentro de sua família? Você já consegue identificar quais são os ídolos adorados por sua família? Ou a semelhança de Raquel, você está levando para dentro de casa algo que é necessário ser lançado fora, algo que é necessário jogar no lixo. O que você, de repente, tem visto, algumas coisas que estão acontecendo no seio da tua casa, da tua família, e tem se calado. Sabe lá Deus por quê? E não tem confrontado, e não tem falado. A Bíblia nos diz, como aprendemos aqui na nossa EBD hoje, que o ídolo é tudo aquilo que assume o lugar que pertence a Deus. Não sejamos tolos, irmãos. Não sejamos em pensar que nossas famílias, que dentro de nossas famílias não existem ídolos. Os ídolos, eles estão bombardeando as nossas famílias de todos os lados. Os nossos filhos pequenos, os nossos filhos adultos, somos bombardeados de todos os lados. Ou o Senhor Deus da palavra ocupa o primeiro lugar na sua casa, na sua família, ou sempre haverá algum tipo de ídolo tomando o lugar que precisa ser somente de Deus e de mais ninguém. Portanto, não se esqueça dessa verdade. Precisamos lançar fora tudo aquilo que tem nos impedido de nos aproximarmos do nosso Deus. Mas eu quero caminhar para o segundo imperativo urgente e necessário para a santificação das nossas famílias. Purificai-vos é o segundo imperativo para a família. Eu acredito que este seja um dos imperativos mais difíceis. Na época de Jacó, a purificação se realizava através de lavagens, de abstenções de certas atividades, de alimentos. Naquele tempo, a purificação acontecia através de vários tipos de rituais. Mas Jesus Cristo, Ele mudou essa história. Ele mudou completamente este panorama. Jesus é a nossa higiene da alma. Ele nos lava, Ele nos purifica de todo o pecado com o seu sangue. Através de Jesus, a nossa casa, ela pode ser limpa, ela pode ser transformada. Por isso eu posso te fazer mais uma pergunta. Seus filhos,
Eles já ouviram da sua própria boca que Jesus Cristo morreu por eles, que Jesus Cristo é o único que pode perdoar pecados, que Jesus Cristo é o único que pode transformar a nossa família, a nossa casa. Eles já ouviram da sua boca a gratidão que você tem ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida, na sua família. Será que seus filhos já ouviram de sua boca essas palavras? Eu não estou perguntando se eles ouviram os pastores, ou talvez o seu professor de EBD, de escola bíblica dominical. Seus pequenos, eles serão transformados e purificados quando eles ouvirem de Jesus através da sua vida. E não somente de palavras, mas de atitudes. A forma como você lida, a forma como você age, como você se relaciona com eles. A necessidade da pureza de coração permeia todo o Novo Testamento. Mas já desde o Antigo Testamento, a pureza de coração é uma grande preocupação de Deus. Sabem por quê, irmãos? Porque é no coração que nasce o pecado. É dentro do coração onde tudo começa, onde aquela sementinha é plantada, e se a gente não reconhece os nossos erros, as nossas fragilidades, aquilo começa a crescer e tomar forma dentro de nós. Se voltarmos ao Novo Testamento, vamos ver o evangelista Mateus falando, no capítulo 15, nos versos 18 e 19, ele diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Nesta tarde de Glorificai, nós somos desafiados a obedecer ao Senhor e a promover a purificação das nossas famílias. A nossa relação familiar, ela deve ser baseada na sinceridade. E sinceridade, meus irmãos, é coisa de coração puro. A relação familiar, ela deve ser baseada numa tríade: honestidade, fidelidade e lealdade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, o que o Espírito diz às famílias. Somos desafiados a levar o amor de Cristo às nossas famílias. Mas eu quero caminhar para o fim. Eu quero concluir trazendo a terceira ordem, e não menos importante: mudai de roupa. Para Jacó, após o ritual de purificação, era necessário vestir também uma roupa purificada. Isso significa que aquela família agora precisava agir de acordo com um padrão de vida transformada pelo próprio Deus, pelo poder de Deus. Trazendo então para o nosso tempo, trazendo para o tempo da graça, para nós hoje, testemunho precisa ser algo que precisa nascer dentro das nossas casas. O Novo Testamento, ele traz a prática da mudança de roupas como o abandono das práticas da velha natureza, do homem pecador. E o ato de se despir da velha natureza e abraçar uma nova natureza transformada por Cristo, no qual tudo se faz novo, no qual tudo se faz absolutamente novo diante de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, 17, o texto ele diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe, irmãos, pela graça de Jesus,
É possível que nossas famílias sejam lavadas. É possível que nossas famílias sejam limpas e santificadas. Assim como ensinamos aos nossos filhos a necessidade do banho, de escovar os dentes, da higiene diária, também é possível ensiná-los o quanto é saudável que Jesus transforme os nossos corações, as nossas sujeiras, em aroma suave em sua presença. É no seio da família, é na intimidade do lar, que somos conhecidos como realmente somos. A Adriana falou isso aqui junto com o Emanuel. É dentro de casa que somos verdadeiramente conhecidos como somos. É dentro de casa, irmãos, que devemos nos revestir de uma natureza modificada pelo poder que há em Cristo Jesus. Por isso, dentro de sua casa, atente para o que eu vou lhe dizer, seja o melhor. Seja o melhor esposo, seja a melhor esposa, seja o melhor irmão, seja a melhor irmã, seja o melhor dentro de sua casa. Conheço algumas famílias que até desejavam voltar para Betel, voltar para a casa de Deus, mas querem voltar ainda usando as roupas velhas de Siquém, do deus Baal-Berite. Velhos hábitos, velhas infidelidades, velhas grosserias, velhas desonestidades, velhas desvalorizações. São velhas roupas. E essas devem ser, em nome de Jesus, descartadas, lançadas fora. Já é tempo de revestirmos nossas famílias com o que há de mais puro, com o que há de mais santo. Este é o tempo, e somos nós quem temos que fazer isso. Família é tesouro de Deus, confiado a cada um de nós, confiado a nós, seres humanos. E é nós que somos responsáveis por isso. É ordem de Deus para nós, é urgente. Não podemos deixar para amanhã. É hoje, é agora. E eu quero terminar falando sobre um texto de Rubem Alves, que ensinava em suas palavras que o tempo está passando, que o tempo está fugindo. E no seu livro, Tempus Fugit, ele sabiamente diz assim: quem sabe que o tempo está fugindo, descobre subitamente a beleza única do momento que nunca mais será. Meus irmãos, o tempo está passando. Deus tem nos dado muitas, infinitas oportunidades. Por isso, aproveite a oportunidade que Deus está te dando. E cuide da sua família. Ame a sua família. Não podemos deixar para amanhã. O tempo é já. Já é o tempo de lançar fora deuses estrangeiros. Já é o tempo de purificação. Já é tempo de mudar as vestes. O meu desejo, a minha oração, é que Deus oriente, que Deus abençoe e guarde debaixo de seu amor e proteção todas as nossas famílias. Amém? Que Deus nos abençoe.